Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos iniciando o nosso programa aqui na Rádio Sintel. Bom dia para você. Muito obrigado pela audiência e pela sintonia. Você que está aqui em Brasília, você que está fora da capital federal. O nosso muito obrigado pela audiência e pela sintonia. Nesta sexta-feira, dia 8 de novembro, estamos chegando com a edição de número 125 do nosso programa em rede com a TV Comunitária de Brasília. Está ao vivo com a gente também, transmitindo o nosso programa. Hoje vamos entrevistar a psicóloga Letícia Nascimento, ela que é do abrigo dos excepcionais de Ceilândia. O abrigo atende idosos e adultos que são acolhidos nesse espaço, e esse abrigo está precisando de ajuda. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, conversando aqui com a Letícia. Seja bem-vinda, Letícia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia para todo mundo aí. Esse espaço é muito importante para a gente, né? Um espaço de fala, para a gente apresentar um pouco do que é o abrigo, né? Da proposta, do trabalho do abrigo e do que a gente desenvolve lá enquanto equipe. E é isso aí, vamos... Legal. O que é o abrigo dos excepcionais de Ceilândia? Né? Para que o nosso internauta, nossos telespectadores que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, possam entender com clareza, Letícia. Então, o abrigo, né, dos excepcionais de Ceilândia, também muito conhecido como Abrigo Esperança, né? Fica ali localizado na Ceilândia Norte, próximo ao Sesc. Já tem uma longuinha estrada aí, né? Foi fundada em 1973. Então, é uma ONG, né? Uma ONG, é uma entidade filantrópica, mas atualmente a gente tem uma parceria, né? Um convênio com a CEDEST, né? Um convênio que é muito importante pra gente, porque de uma certa forma é o que, né, ajuda a gente a sustentar aí e manter uma qualidade de atendimento mesmo para os acolhidos. Então, né, é uma entidade, é uma instituição que nós acolhemos atualmente 48 pessoas, né, entre o sexo feminino e masculino, idosos, adultos, mas nós temos capacidade para acolher 50 pessoas, né? Então nós estamos com 2 vagas aí em aberto, passando por uma avaliação, né, para preencher essas 2 vagas. Então tem todo um protocolo que o abrigo nos coloca para que a gente siga esse protocolo, para que acolha, né, com qualidade e assertividade, para que essas pessoas possam, né, integrar o quadro dos nossos acolhidos. Então atualmente nós estamos com 48. E aí acho que seria interessante falar um pouco do perfil, né? Perfeito. Eu queria que você explicasse pra gente que são adultos, né, e idosos que são atendidos no abrigo lá de Ceilândia, né? Isso. No abrigo excepcionais de Ceilândia. De onde eles vêm? Qual a origem, né? Qual é o perfil desses internos, desses parceiros? Então, os nossos acolhidos, grande massa, né? Estão no abrigo por motivos de orfandade, negligência, né? Situação de vulnerabilidade social e abandono. Então, através dessas questões, né, nós recebemos essas pessoas. Antigamente, nós não tínhamos perfil, né? Então, qualquer pessoa poderia, né, potencialmente ser acolhido no nosso abrigo. Atualmente, nós temos um estatuto, né, do próprio abrigo, né, que diz que nós temos que acolher pessoas com múltiplas deficiências, né? O que significa isso? Basicamente, né, tem que ter uma deficiência física associada a um transtorno mental, uma deficiência intelectual. Então, atualmente, a gente só acolhe pessoas que, né, são elegíveis ao nosso perfil, ou seja, múltiplas deficiências. Mas se você chega no abrigo, você encontra pessoas que caminham, né, que deambulam ali, pessoas que são cadeirantes, mas não têm um transtorno mental. Então, tem um público bem diversificado, né? E em grande massa chegaram por esses motivos: abandono, negligência, orfandade. E aí, só que atualmente tem essa questão, né, de nós só acolhermos pessoas com múltiplas deficiências. Então, no abrigo nós temos pessoas que caminham, que possuem transtornos, pessoas acamadas, né? Temos um acolhido que está no uso de um home care 24 horas. Então, é bem diversificado, né? Esses 48 são uma coisa bem diferente da outra. E esse é o nosso perfil hoje, né? Então, antigamente se acolhia diversas pessoas de diversos perfis,
e atualmente a gente realmente passou a selecionar de acordo com esses perfis, porque não tem como também a gente atender a todo mundo, né? Uhum. Então, é um abrigo que tem um perfil bem específico hoje, né? Poucos aqui no DF acolhem o perfil que nós atendemos, né? Que é o de múltipla deficiência. Legal. Deixa eu perguntar, o tempo que essas pessoas passam lá no abrigo é muito tempo, é um tempo médio? Explica pra gente aí. Uhum. Tem gente lá que tem muitos anos que está lá, como é que... Olha, tem acolhido que está lá, acho que quase que junto com a fundação do abrigo, sabe? Tem acolhidos que estão há muitos anos, acolhidos recentes. Nós estamos com um acolhido que está lá, dois acolhidos que estão lá há meses, assim, 2 meses, máximo 3 meses de acolhimento. Mas também temos pessoas que estão há, sei lá, 20 anos, 15 anos de acolhimento, né? São pessoas que não têm vínculos familiares, né? Essas pessoas que estão há mais tempo. Não tem vínculo familiar, não tem como a gente simplesmente, né, fingir que não está vendo, né, essa vulnerabilidade e falar, olha, não tem como mais a gente te acolher e você ficar aqui, e aí, para onde que essa pessoa vai, né? Então, não tem uma casa que possa acolhê-los, então a gente fica, né, com essas pessoas. As pessoas moram lá, fazem parte desse contexto, né? São o abrigo, na verdade, né? Então, temos acolhidos lá há muitos anos, né? Era para ser uma casa, né, de passagem, possivelmente reintegrar essas pessoas na família, que seria o ideal e é o que a gente tenta fazer, mas nem sempre é possível e alguns realmente não têm esse vínculo, né? Então, aqueles que têm vínculo familiar, ou seja, tem familiares que moram ou aqui em Brasília ou se sabe onde os familiares moram, como é que esse trabalho é feito para tentar reintegrá-los à família ou a família passar a ter uma proximidade com a situação em que ele se encontra dentro do abrigo? Então, um dos papéis da equipe psicossocial que a qual eu participo é justamente trabalhar a reintegração. Mas para trabalhar a reintegração a gente tem que pensar, né, em algo antes, que é de manutenção ou fortalecimento de um vínculo familiar. Então, aqueles que possuem uma referência familiar, às vezes o vínculo está até quebrado, assim, rompido. Se a gente percebe que tem uma possibilidade de reaproximar esses vínculos, essas pessoas, a gente faz essa ponte. Algumas vezes a gente tem sucesso, né? Outras vezes a família simplesmente fala assim, olha, não quero, não tenho interesse, e é isso. Então a gente às vezes até insiste, passa até, né, um papel meio desagradável de você ficar insistindo para a pessoa, poxa, seu familiar, vamos lá, pelo menos uma ligação, uma visita que seja no ano, mas tenta, né? E aí a gente faz esse papel e às vezes meio que desgasta, né? E aí a gente percebe até onde a gente pode ir, né? Nós temos os nossos limites também. A gente percebe até que ponto a gente pode tentar com a família. E a família também deixa isso muito claro, né? Olha, não quero, não tenho interesse. E a gente respeita, né? Até porque, pensando no outro lado, não seria saudável para o acolhido ter a convivência com esse familiar que não tem interesse nenhum, mas está fazendo por forçado, ou porque está sendo, né, enfim, instigado pela equipe do psicossocial. Isso não é interessante nem para o acolhido. Então, quando a gente tem, né, a gente potencialmente vê que há chances de existir um fortalecimento de vínculo, a gente propicia isso aí. Então, sei lá, ligação semanal, tenta levar uma vez no mês para passar um final de semana, ou então quando vai visitar a gente acompanha, né, tenta aproximar os dois lados, e a gente vai fazendo esse trabalho mesmo para, se não é para reintegrar, mas para que pelo menos ela tenha uma referência familiar próxima, para que ela saiba que ela tem essa referência. E que tenha uma qualidade de vida dentro do abrigo, né? Sim, sim. Entender esse vínculo é muito importante. É porque o papel da família é muito importante, né? A família, na verdade, é a nossa primeira construção social e afetiva. Então, embora alguns ali não tenham ou não tenham tido, né? Isso eles estão até descobrindo dentro do próprio abrigo, mas é importante saber, poxa, que difícil saber que eu tenho uma família, mas que essa família não quer saber da minha existência, ou não se preocupa comigo, com a minha situação de saúde. Então, isso para eles é um denominador que traz um sofrimento, né? Então, minimamente que seja o contato, é muito importante para eles, né? E a gente tenta,
né, estabelecer esses vínculos e fortalecer mesmo. Legal, nós estamos conversando aqui no programa com a Letícia Nascimento, que é psicóloga, e está aqui representando, né, o Abrigo dos Excepcionais de Ceilândia. Você que está acompanhando o nosso programa, que quiser conhecer o abrigo, conhecer esse trabalho, contribuir, daqui a pouquinho a Letícia vai falar da importância de se ter ajuda, né? Nós estamos chegando aí no mês de dezembro, que geralmente as pessoas abrem os corações, a emoção fica um pouco mais aflorada, e vou canalizar nessas ações. O Abrigo dos Excepcionais de Ceilândia, nós realizamos aqui no Sintel o campeonato de futebol society, e há 2 anos os alimentos que foram arrecadados durante as inscrições do campeonato foram destinados ao Abrigo de Ceilândia e à FALE, que é uma outra organização que o Sintel tem apoiado. Não só essas duas, tem várias outras também, mas essas duas assim que fazem um trabalho maravilhoso, não é? E que tem beneficiado aí muitas famílias. Letícia, você é muito jovem, né? Para estar numa atividade assim, digamos, que requer uma dedicação muito grande, né? Sim. Como é que você se sente nessa área, né, como psicóloga do abrigo? É muita responsabilidade, né? Primeiro porque eu sinto isso diariamente. É um trabalho que sempre me tira da zona de conforto, porque todo dia é uma surpresa nova, né? São 48 pessoas e 48 pessoas muito diferentes umas das outras, com demandas totalmente diferentes e demandas muito difíceis. E aí, toda vez que eu chego naquele lugar, eu fico, caramba, né? Que responsabilidade e a confiança que elas depositam em mim, né? A credibilidade que elas depositam em mim, isso que me motiva realmente a buscar e tentar melhorar diariamente como profissional, porque, né, eu preciso dar uma qualidade de atendimento para eles e, consequentemente, isso vai refletir positivamente na vida e no bem-estar, né, deles diário. Então, para mim né, muita responsabilidade mesmo. Eu me vejo, mesmo, né, com pouca idade e começando a carreira profissional, eu me sinto muito assim, né, sortuda mesmo de poder estar com aqueles meninos e meninas, né, aqueles acolhidos. Eu amo o que eu faço, né? Trabalhar né, como a gente estava conversando até anteriormente, trabalhar com saúde mental é um desafio, né? Porque é uma caixinha de surpresas, né? Na verdade, saúde como um todo é uma caixinha de surpresas, né? Mas a saúde mental em si é muito desafiante mesmo, porque a gente tá o tempo inteiro se moldando e se respaldando e se esbarrando na dificuldade do outro, e aí a gente vai trabalhando junto, né? Então, eu amo o que eu faço sem dúvida, né? E amo estar no abrigo também, porque você chega lá às vezes até cansada e você é reenergizada com o carinho e o afeto que os acolhidos transmitem pra gente, né? Nesse sentido eu sinto que é muita gratidão até, das vezes, obrigada, né? É uma forma deles agradecerem o que a gente tem feito, não só eu, mas como toda a equipe, né? É uma equipe muito acolhedora, uma equipe muito calorosa e, né, se você vai no abrigo, você percebe mesmo, parece uma casa, uma grande família, né? Não tem essa diferenciação, você é psicóloga, você é TO, você é assistente social. Então, né, tem um respeito, claro, mas é todo mundo junto, sabe? Então isso é muito incrível. Legal. Agora, tem internos, né, pacientes que são atendidos lá, que moram lá no abrigo, que dia após dia apresentam comportamentos diferentes, né? Uns estão mais emotivos, outros já estão mais agitados, não é? E aí eu acho que o seu papel como psicóloga, né? Às vezes tem interno lá que só quer um cafuné, né? E você está à disposição, e aquilo tem um reflexo no dia e na semana dele, né? Sim, é bem isso, né? Quando a gente fala de transtorno mental, lá nós temos vários tipos, né? Nós temos DI, bem leve, mas também nós temos uns transtornos mentais bem severos, né? Então, que não se comunicam, não tem nenhum tipo de verbalização. E fica mais difícil mesmo a gente entender o que é que essa pessoa está sentindo, o que é que ela quer me dizer. E aí você vai tentando diariamente entender, né? Condicionar mesmo algumas interpretações para algumas coisas, né? Então, pode ser dor, é cólica, é fome, é sede, o que é que é? E a gente vai tentando entender. E é isso que você falou, né? O exemplo que eu dei. Às vezes o acolhido tá bem irritado, agitado e
você, né, simplesmente deita na cama dele, faz um cafuné na cabeça, e aquilo pra ela é suficiente para estabilizar o humor ou para acalmar, né? Uma forma dela se sentir acolhida, né? Porque às vezes é isso que ela quer mesmo, de se sentir vista, né? E não teve isso na família, né? E não teve, sim. É uma ausência mesmo de afeto, né? Por mais que a gente tente diariamente ali, não só, né? Principalmente os cuidadores, porque são, né? Até muito, assim, bonito. Porque alguns chamam as cuidadoras de mãe, né? Você é chamada de tia? Não, de tia não. Minha filha sim, né? Olha, eles me chamam de Letícia, Lelê, Leticinha, do jeito, né? Dependendo do que eles querem, eles me chamam. Sim. Mas não, mas é isso, a referência deles de mãe mesmo, eu já percebi muito isso, são os cuidadores, porque são as pessoas que cuidam diretamente. Então, o cuidador é que dá banho, que alimenta, que troca fralda, ou seja, né, aquela parte mais íntima, quem cuida, né, assim, é o cuidador, ele que tá ali 24 horas. Então, esse afeto, muitas vezes eles foram aprender ali dentro, né, o que é de verdade um amor, um carinho, né, um cafuné. Eu nunca tive isso. Então, a gente pensa assim, poxa, psicólogo, né, tem que fazer uma grande coisa. Às vezes a gente precisa, sim, recorrer a grandes conhecimentos, a grandes teorias, estratégias, né, mas às vezes a gente só precisa mesmo sentar, observar essa pessoa e, cara, o que essa pessoa tá me dizendo? Vem cá, vamos comigo, faz um cafuné. Às vezes dá certo, às vezes pode deixar mais irritado, a gente não sabe, né? Então, a gente, né, o meu papel mesmo, eu tô o tempo inteiro também conversando com a equipe, então, né, com a TO, o que a gente pode fazer com a assistente social, o que vocês acham? Até, né, nutricionista, olha, será que pode ser assim, será que não pode? Eu percebi que a comida, né, tá envolvida com a emoção dessa pessoa, vamos mudar, o que pode ser feito? Então, é uma equipe multi, né? Então, é conversado. Mas eu, na minha profissão isolada mesmo, eu parto muito pro atendimento individual. Então, o que essa pessoa quer me dizer? Então, vamos lá, me fala, vamos trabalhar essas emoções, vamos ressignificar esse sofrimento. Ou no coletivo, arte-terapia, a gente está desenvolvendo uma oficina de música. Pô, legal, enfim, hein? A A oficina começou há quanto tempo? Tem pouco tempo, né? Uma parceria minha com a TO, com a terapeuta ocupacional, um profissional incrível. E aí, juntas, a gente falou, vamos trabalhar música, porque elas gostam muito de música, principalmente as meninas, né? Gostam muito de música. E a gente sabe que a música, ela traz muitos benefícios, né? Emocionais, físicos, cognitivos, enfim, coordenação motora, de um tudo. Então, vamos trabalhar, porque nós duas gostamos muito de música, então vamos juntar o útil ao agradável, né? E aí a gente é bem recente mesmo, né? Só que aí a gente precisa, né, terminar um projeto, porque de certa forma a gente está trabalhando com os instrumentos musicais né, que nós fizemos, nós criamos, né? Então, artesanal. Então a gente que tipo de instrumentos vocês criaram? A gente fez basicamente de batuque, que é o mais fácil, né? Então, o chocalho, uns tamborzinhos. E eles participam? Eles participam. Eu ainda estou com um pouco de dificuldade porque é um pouco complexo, né? Esse negócio de ritmo. A gente tem uma acolhida, né, a Alessandra, que tem um baita ritmo. Você faz uma vez, ela consegue seguir e ela se amarra. Outro já tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, né, é porque tá no início, mas conforme a gente vai, né, for aí desenvolvendo o grupo... Desses 38, quantos estão participando dessas oficinas? Olha, é porque assim, como são 48, né? 48. Não tem como a gente desenvolver com todos. Porque eu penso assim, se a gente junta muita gente, por exemplo, para eu, para a TO, e aí com a assistência da nossa assistente social, a gente pensa em qualidade de atendimento. Do que adianta a gente juntar, sei lá, 20 pessoas numa sala, vamos desenvolver atividade X. A gente não vai conseguir demandar uma atenção. E nem porque muitos também não têm muita vontade. Isso. E é isso. A gente direciona as atividades para aquilo que eles têm uma tendência a gostar. Perfeito. Se eu não gosto de música, então, ok. Tem uma acolhida lá que eu descobri recentemente que ela adora bola, jogar bola. Jogar bola mesmo, com pé, mão. E eu já tinha tentado todos os recursos anteriores com ela e eu não tinha conseguido nada. Ela não conseguia aderir nada. Pintura, nada.
E aí eu falei, caramba, eu não consigo desenvolver nenhuma atividade com ela nesse sentido porque ela não consegue aderir. E aí recentemente descobri que ela gosta de bola, então vamos trabalhar a bola com ela. Leva para jogar bola com os meninos, que tem os outros acolhidos que gostam. Isso tudo acontece dentro do abrigo? Dentro do abrigo. Na dinâmica diária do abrigo a gente vai descobrindo, né? Perfeito. Tem quadra de esporte? A gente tem uma quadra, né, que a gente desenvolve todas as atividades mesmo, seja festas ou ações sociais que as pessoas fazem, atividades mesmo nossas, a gente tenta desenvolver né, em todos os espaços que a gente consegue. Legal. O Clemilton Saraiva, diretor aqui do Sintel DF, diz aqui o seguinte: conheço este abrigo em Ceilândia e há necessidade de apoiar esse excelente trabalho. Lá se atende o que a sociedade, na maioria das vezes, não quer cuidar. Não é? É isso. É isso mesmo. Obrigado, Clemilton Saraiva, pela participação. Você ótimo pode comentário, né? fazer sua pergunta aqui também para a Letícia. Agora, Letícia, esses 38 internos... 48. 48. Por que eu estou falando 38? 48, estou tirando 10? Não pode. Aliás, o abrigo atende até 50, né? Até 50. Nós estamos com 2 vagas aí em avaliação. Que estão sendo... para preencher, tem todo esse processo de avaliação. Sim. São gastos... Tem muitos gastos, né? Sim. Como você falou, em fraldas, sim, tem a alimentação, que não é uma alimentação que tem que ser balanceada, tem que ser toda, né, com a supervisão do nutricionista. O gasto é muito grande, né? Como é que o abrigo faz para manter esse trabalho há tanto tempo, né? Olha, os gastos são inúmeros, né? Porque se a gente for pensar, assim, não precisa nem ser muito bom em matemática, né? Como eu. Mas se a gente pensar, são 48 acolhidos aí, possivelmente lá no futuro, um pouco mais à frente, 50 acolhidos. Mais os cuidadores, porque, né, a equipe, né, de funcionários, porque todo mundo faz a alimentação lá. Então o abrigo disponibiliza café da manhã, almoço, lanche da tarde, para os funcionários também. Então, se a gente for pensar em todos esses gastos de alimentação, é muito grande diário, né? E muito específico, porque os meninos, todos eles, comem uma alimentação, como você disse, regrada, balanceada, de acordo com o cardápio que a nossa nutricionista ela elabora para cada especificidade dos acolhidos. Perfeito. Então, assim, não só de alimentação, né? A alimentação, o gasto é muito alto, produtos de higiene, pessoal, muito fraldas. alto. Quantas fraldas? Em média... Por mês, por exemplo? Eu vou falar por dia, porque em mês você tira. Por dia, em média, 230 fraldas. Dia. Nossa. Porque a gente coloca em média aí, que são... né? Vamos colocar 25, 28 acolhidos que usam fralda, né? Que não podem ficar sem porque não tem, né, controle, né, dos órgãos genitais, enfim. E aí a gente também não controla, é uma variável que a gente não controla. Quantas vezes a pessoa vai fazer xixi, quantas vezes a pessoa vai evacuar. Então, às vezes, tem que trocar a fralda mais do que é previsto. Então, em média, 230 por dia. Então, 230 fraldas. Fora, né, absorvente, que algumas meninas que existe lá, né, a gente até usa lá, absorvente calcinha, um negócio assim, tipo uma fralda, só que absorvente íntimo. Então também já vai mais uma légua de gastos para as meninas, né? Fora produto de higiene, banho, cada um em média toma 2 banhos por dia. Sim. Higiene, produtos de limpeza, todos os dias há um faxinão mesmo no abrigo, prezando pela, né, pela qualidade do local, porque não tem condições, é importante. Eles precisam de um local limpo, né? Então, tudo isso. Então você coloca... Leite, por exemplo. Leite é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, porque é uma coisa que se usa pra tudo no abrigo, né? O tempo inteiro. E é uma coisa que vem muito pouco. Então a gente tem que, de uma certa forma, dar um jeito de comprar, ou então a gente às vezes ganha através de doações. E é muito importante isso, né? Porque o abrigo hoje tem o apoio da SEDESC, que é muito importante, mas... SEDESC é a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Isso. Mas o apoio não é necessário para cobrir todos os... Porque basicamente o que a SEDESC passa pra gente é para pagar o quadro de funcionários. Então são 63 funcionários, né? É uma equipe bem completa. Nós temos aí cuidadores e técnicos de enfermagem 24 horas no abrigo. Né? Então o abrigo roda 24 horas, pelo menos com essas duas figuras. Cuidador e técnico de enfermagem. Perfeito. Para além dos demais. Então, basicamente, a gente também conta muito com o apoio, né, e suporte dos parceiros da comunidade em geral. Tem muitos parceiros, empresas, empresários, né? Olha, por exemplo, fralda. Tem supermercados que poderiam, não é, doar, não é, fazer uma parceria.
dividir um pouco o lucro que ele tem durante o ano, né? Para ajudar. Né? A gente tem os parceiros, né, assim, fixos. Como eu disse, oscila muito de mês para mês. Às vezes a gente recebe doação de fraldas, às vezes a gente recebe doação de frutas, verduras. Basicamente, todo mês a gente consegue uma quantidade boa de fruta e verdura. Mas, assim, de roupa, a gente recebe muita roupa. Diariamente a gente recebe roupa, o que ajuda muito também. Perfeito. Alimentação a gente recebe. Mas, assim, nem sempre é o suficiente, né? Como eu disse, tem mês que às vezes o gasto com fralda é altíssimo, né? Então, e aí é um mês que a gente não recebeu nenhuma doação de fralda. Então, essa parceria da comunidade, nessa sensibilização mesmo, né? Às vezes você mora ali do lado, na rua de cima, sabe que o abrigo tá ali, mas nunca teve curiosidade de ir lá e conhecer, ver a realidade que é, o trabalho que é desenvolvido. E a importância do abrigo, né? A importância desse trabalho para cuidar dessas pessoas. Sim. Né? É muito importante porque além da gente estar cuidando dessas pessoas, a gente está reintegrando elas na comunidade. Durante muitos anos, né? A saúde mental ela foi ali marginalizada, né? Enclausurada. Então, se eu tinha um transtorno mental, eu não podia pisar o pé na rua porque tinha um risco social. Hoje em dia, não. Vamos lá, vamos pensar direitinho, vamos reintegrar essas pessoas. Então, o nosso trabalho, além de, né, dar qualidade de vida física e emocional, a gente preza também pelo social. Então, os meninos estudam, eles vão para a Vila Olímpica. Né? Nós temos 13 acolhidos que vão para a Vila Olímpica praticar esportes. Nós temos 19 matriculados na escola, no ensino especial, vão para a escola diariamente, né? A gente desenvolve atividades externas, então vamos levar para o SESC, para o baile dos idosos, e aí eles se misturam com os demais e dançam forrozinho, né? Caminhada inclusiva, vamos levar essa galera para caminhar na comunidade, vai uma turma boa, dar uma volta mesmo na comunidade, para entrar em contato mesmo com as pessoas, né? Elas precisam ser vistas, né? Não só por quem está dentro do abrigo, mas para quem está fora também. Fazem parte da sociedade. Exatamente. São seres humanos que precisam ter essa convivência. Né? Exatamente. Por falar em convivência, é legal também as visitas, né? Sim. Grupos que visitam o abrigo para trocar essa experiência, né? E conhecer a realidade. Né? Sim, isso é uma coisa que a gente até recebe bastante, sabe? Visitantes, assim. Então as pessoas visitam, às vezes levam lanche, levam algum tipo de dinâmica, atração musical, né? Palhaços, enfim, sempre levam. E é muito importante mesmo isso que você está falando, que por exemplo, essa semana a gente recebeu um grupo de estudantes de odontologia. Poxa, que legal. Junto com uma professora deles, e aí fizeram toda uma avaliação bucal, né? E aí a gente já estabeleceu uma parceria, vamos levar esses meninos, né? Os procedimentos mais sérios, a gente vai levar para o consultório lá da faculdade. Então, assim, esses tipos de parcerias, eles são muito importantes, porque às vezes o menino tá ali com o dente até para um procedimento para fazer, a gente não tem ideia. Às vezes está com uma dor de dente, a gente não sabe. E aí não tem, às vezes, condição de pagar um dentista para esse acolhido. Poxa, então, qual foi essa... Unieuro. Unieuro. Eu acho que é legal falar o nome da faculdade para até incentivar os alunos da universidade a continuar com esse trabalho. Sim. Porque, de repente, pode firmar uma parceria para ter um atendimento mais sistematizado, uma vez por ano, a cada 6 meses, isso é importante. Então, parabéns aí muito bom. E não só, né, o Unieuro é um exemplo que eu dei que foi essa semana, mas diariamente a gente recebe essas parcerias, né? Então, temos parceria com a Católica também de odonto, temos os parceiros, né, médicos, né? Temos uma médica voluntária que está dando um suporte bacana para uma acolhida nossa. A gente conseguiu recentemente estabelecer uma comunicação bacana com o médico do Hospital Regional de Ceilândia, o psiquiatra. Poxa, que a gente sabe que psiquiatria é uma dificuldade no Distrito Federal, é terrível de você conseguir um psiquiatra. Rede pública, né? Uma fila de espera gigantesca. Sim. E às vezes você está numa situação de risco ali com o acolhido e não tem como eu esperar. Aí, né? Tem que recorrer à emergência, mas às vezes nem é caso de emergência, né? Mas aí se vai para particular também é absurdo de caro. Então, essa semana a gente conseguiu estabelecer uma parceria bacana com o psiquiatra do Hospital Regional de Ceilândia. Como é o nome do médico? Dr. Guilherme Paixão. Dr. Guilherme Excelente. Show de bola. Temos Paixão, também né? Paixão, Apaixonou pelos internos. E aí também temos, né, parceria com o posto de saúde ali da região, posto 2, o Dr. Luiz também dá um suporte pra gente. Então, assim, a comunidade em si, o que eles podem fazer pelo abrigo, eles fazem, né? A gente, de uma certa forma, a gente tem sim um suporte,
Mas poderia ser mais assim, né? Mais acentuado nesse sentido de mesmo, vamos melhorar o serviço. O serviço tem muita coisa para crescer. A gente pode dar uma melhor qualidade de atendimento, mas é porque não temos recurso. Então, assim, o mínimo de ajuda já auxilia, né? Nós estivemos lá no abrigo e tem colchões, né, cadeira de rodas que eles utilizam, que às vezes precisam, os colchões precisam ser trocados, não é? As cadeiras de rodas precisam de manutenção. Tudo isso é importante, né? Às vezes o cidadão, mas como é que eu vou ajudar? De repente o cara vai lá, sabe mexer e arrumar, trocar o rolamento, trocar o pneu da cadeira de rodas, e ele contribui, está contribuindo com o abrigo, né, Letícia? Sim, com certeza. É isso, toda ajuda é importante, né? Então, desde uma doação de uma cadeira de rodas que eu não estou usando em casa, a um colchão, né, que a gente precisa muito de colchão, esses de ar, porque não causa, né, evita causar escaras no corpo. Então, todo tipo de ajuda. Lençol é uma coisa que a gente usa demais no abrigo, né, justamente por essas questões assim. Às vezes o acolhido evacuou, aí suja tudo, aí tem que trocar, e aí, enfim. Né? Então, lençol é uma coisa que sai muito, colchão, enfim. Coisas de saúde, por exemplo. Medidor de pressão é uma coisa que a gente... Hoje em dia a gente está precisando de medidor de pressão e às vezes não tem condição de comprar. Tá faltando lá. Tá faltando. Tem, mas assim, um só não é o suficiente. Medidor de glicose, nebulizador é uma coisa que muitos ali têm problemas respiratórios. O nebulizador já auxilia muito, mas a gente não tem. Tem 1 ou 2 para 48. Então, coisas mínimas, um nebulizador, sabe? Às vezes eu tenho em casa e não estou usando. Poderia doar. Então, assim, pequenas ajudas já, né? Pequenas atitudes se tornam muito grandes dentro do abrigo pra gente, né? Legal. Muito bom. E como é que faz o cidadão que está nos acompanhando, o internauta, como é que ele faz para contribuir com o abrigo dos excepcionais de Ceilândia? Muito simples. Só realmente ter a disposição, a disponibilidade mesmo em querer ajudar, né? Então, a gente, né? Nós temos um funcionamento de visita, por exemplo, de segunda, né? De domingo a domingo, no período da manhã de 10 às 11h15, mais ou menos, e no período da tarde de 3 às 17. Nesse período você pode ir conhecer o abrigo e assim, né, talvez entender um pouco da necessidade e aí, enfim, doar. O legal é fazer uma visita, né, conversar com a equipe que está lá, que cuida, que faz esse trabalho todo, e aí, de repente, ele se encaixa em alguma necessidade que o abrigo tem. Normalmente, quando o visitante vai, né, alguma pessoa da equipe acompanha durante toda a visita, apresenta o abrigo, apresenta os acolhidos, né, para proporcionar mesmo uma interação com os acolhidos. Tem até alguém que, por exemplo, adotou, padrinho de alguém lá dentro, tem isso não? Olha... Ou as pessoas que contribuem de uma maneira geral para todo mundo? Tem que contribuir de maneira geral, mas tem uns acolhidos específicos que, né, possuem um vínculo maior com uma pessoa externa. Então essa pessoa vai lá, trouxe aqui um radinho para você, trouxe um dinheiro para você, né, para um acolhido específico, mas são muito poucos que possuem esse tipo de laço externo. Mas na maioria dos casos é isso, né? Se o visitante vai, a gente apresenta o abrigo e os acolhidos, né? De uma sensação mesmo assim, de vamos aproximar e vamos conhecer mesmo, né? Pele com pele. Porque às vezes eu tenho a sensação de acompanhar algumas visitas e que eu tô acompanhando como se eu estivesse num parque, né? Aqui é isso, mas espera lá, gente, pessoas moram aqui, né? Pessoas convivem e possuem sentimentos, às vezes a gente tá falando do acolhido na frente dele e ele tá ali, né? Então vamos sensibilizar mais. E é muito importante que vá, porque aí chegando lá você vai ver no trabalho que a gente desenvolve, né, a necessidade do acolhido, você entrando em contato com ele, você vai entender, né, o tanto de carinho que eles têm para dar. E aí assim você se sensibiliza, né? Perfeito. Dá visibilidade, divulga o trabalho. E é isso, assim. E aumenta essa corrente em defesa dessas pessoas que precisam tanto da ajuda, e o abrigo condiciona isso. Agora, pois o cara às vezes é pedreiro, né? É encanador. Certamente tem alguma coisa para fazer, tem uma reforma para fazer, uma parede para mudar, uma calçada, não é? Uma escadinha para melhorar o acesso dos internos, dos pacientes. Tem sempre algo para ser feito.
Não é? Tem sempre algo. Não precisa ser psicóloga só, né? Não, Você pode ser um não. pedreiro. Inclusive, eu ia perguntar o que o pessoal da área de informática pode fazer. Por exemplo, a área de Menino, informática. Pode né? fazer muita coisa. Montar um site. Vocês têm um site? Tem um... Olha, a gente tem a rede, né? Facebook, Instagram, Uhum. mas o site em si a gente não tem. Seria interessante, né? Eu posso estar pensando nisso daí. Pois ó. é, não podemos, Incrível, né? Posso até Michel. dar aula também pro pessoal. Olha, o Michel já pode ser Massa. voluntário lá do centro. Seria ótimo, Michel. É uma coisa que a gente estava até brincando ontem. Gente, quais são as necessidades do abrigo, né? Uhum. Poxa, computador. Eu mesma, Letícia, sofro com o meu computador, assim. Sim. Poxa, meu Deus, é dinossauro mesmo, sabe? Mas é isso, é o que eu tenho para trabalhar, é o que a gente tem e a gente tem que usar disso e continuar fazendo o trabalho, vamos embora, né? E infelizmente o abrigo não tem condição de custear, por exemplo, novos computadores. E aí a gente tem que fazer projetos, né? Tem um projeto em vista pra gente fazer para conseguir esses computadores novos. Uhum. Mas é Mas já isso. tem alguma empresa ou o governo pode fazer Aí eu não vou saber nem te responder direito. Eu sei que a gente tem que fazer um projeto, por exemplo, solicitando, justifica o projeto mesmo, justificando o porquê. E a atrás gente, dos parceiros. e a gente encaminha para algum lugar e aí Fim de ano, disponibiliza. né? Tanta empresa que substitui computadores ainda em condições de Sim. uso, né? Sim, Tão sim. bons. Sim. Podia de repente fazer uma doação lá pro pessoal. É isso. Né? Para um abrigo. Computador, televisão, alguns quartos das meninas têm aquelas televisões de caixote assim ainda, Aham, sabe? sei. Bem antiga. Então assim, às vezes, sei lá, tenho 3 televisões em casa, eu uso 2. Né? Mas é isso, às vezes as pessoas não se sensibilizam nesse sentido. É um material, um bem material que eu adquiri, né? Então eu tenho dificuldade de abrir mão, né? Essa questão de altruísmo mesmo, né? E a gente tá com dificuldade mesmo de altruísmo na sociedade em si. A gente tá sofrendo com isso. Então, é isso. É importante mesmo ir no abrigo para conhecer. Porque aí talvez você se sensibilize, né? Porque só de falar, por exemplo, eu ouvi dizer que o abrigo tá, né, com dificuldades. Visitar para conhecer o trabalho. Isso é Sim. importante. Porque uma coisa é eu ver e eu sentir o que tá acontecendo ali dentro. Outra coisa é eu escutar, né? De alguém, né? De alguém falar assim, olha, eu conheço um abrigo que tá passando por dificuldades, vamos doar alguma coisa? Ah, não, mas eu também tô com dificuldade, às vezes fala, né? Mas Eu sei. Letícia, olha pra câmera ali, abra seu coração, vamos ver se a gente convence Eita. muita gente. Ó, tá na rede, tá na TV comunitária, tá na Rádio Sintel, enfim, muita gente vai ver esse vídeo. Né? Certamente o nosso interesse é divulgar esse trabalho, sim, divulgar essa experiência bacana que já acontece há muito tempo e que está precisando de ajuda. Nós não podemos deixar que essas coisas boas que funcionam passem por dificuldades e muitas venham até o extremo de fechar as portas porque não tem recurso, não tem parceiros para dar continuidade a esse trabalho. Como você falou, o recurso e as verbas da Secretaria de Desenvolvimento Social é para custear os funcionários, não é? Mas tem toda essa alimentação, melhorar a estrutura, trocar colchões, arrumar cadeira de rodas, melhorar os acessos, tudo isso tem que ser feito. As fraldas tem que comprar, são 230 por mês. por dia. Por dia. Não dá nem para fazer a conta por mês. Então Por é dia. muita gente, é muita coisa que precisa lá e que os nossos internautas podem, né? Sim. Fique à vontade. Bom, primeiro convidar, né? Eu acho que o primeiro passo é realmente se disponibilizar a estar dentro do abrigo e conhecer de fato o que é desenvolvido lá dentro, né? Quais os trabalhos que a gente tem lá dentro, qual a nossa intenção enquanto equipe no todo, né? E de tentar, assim, né? Entender um pouco da história disso tudo, do porquê que essas pessoas estão ali, do porquê que elas foram, né, privadas de uma convivência familiar, social, enfim. E de ajudar mesmo, né? De sensibilizar no sentido de essas pessoas precisam da gente, né? Porque elas não têm mais ninguém além da gente, né? De quem tá lá dentro, disponibilizando tempo, disponibilizando do conhecimento, de carinho, afeto, enfim, para fazer a coisa dar certo. Então, quando você entra em contato com esses acolhidos, você sente mesmo o afeto, assim, né? Como eu disse, pele com pele, você sente o quanto que eles têm amor para dar, às vezes nem te conhece, mas já gosta de você, já te dá um beijo, um abraço como se te conhecesse há 1000 anos. E isso não paga, assim, não tem nada que pague o carinho e a gratidão dessas pessoas, até mesmo por você que nem vai lá uma vez e doa
sei lá, um pacote de arroz. Mas se você disponibiliza em conhecer, disponibilizar às vezes até a sua escuta, nem que seja por 30 minutos, 15 minutos, para eles já é uma coisa assim muito, muito gratificante e muito grande mesmo. Então, meu convite é que conheçam mesmo o abrigo, né? E que a partir daí se sintam, né, comovidos, enfim, disponíveis a realmente ajudar com o que pode, né? Seja, sei lá, material escolar, que a gente está entrando aí no ano letivo novamente. Sim, tem e alunos lá que 19 que estudam, né? Então, material escolar é uma coisa que ajuda muita gente. Fralda, higiene pessoal, de limpeza, enfim, alimentação, roupa, tudo que possa ser, né, que possa agregar o ambiente e a qualidade de atendimento e de vida para eles é muito bem-vindo. Mas legal. O primeiro passo é esse, se disponibilizar a conhecer o ambiente. Tem um telefone para conhecer? Tem, mas eu não sei de qual, vou pegar o celular. Pode? Pode, mas tem as redes sociais, né? Tem as redes sociais. No Facebook tá como AEC, Abrigos Excepcionais de Ceilândia, e o Instagram também. Perfeito. A gente vai colocar, anexar na página. O interessante é que das redes sociais a gente tem todas as fotos do que a gente desenvolve de atividades, né? Então tudo que é feito no abrigo, o interventor, o Daniel, ele faz questão mesmo de publicar nas redes para que as pessoas tenham acesso, né, realmente de um pouco, né, do que é feito lá dentro. E essa questão do interventor é muito legal porque demonstra a lisura na condução e na aplicação dos recursos que são destinados ao abrigo, né? Sim. Então, a seriedade, né? Sim, inclusive ele faz questão mesmo de, né, até de publicar no Facebook sobre a transparência mesmo das coisas que são feitas, né, tudo muito bem correto. Ele tem feito um trabalho muito bacana, né, o Daniel? Ele já é interventor há 4 anos. Há 4 anos. Ele tem feito um trabalho muito bacana lá. E, enfim, não só ele, como a equipe em geral, né? Os cuidadores, eu falo isso muito pra eles. Cara, muito bonito o que vocês fazem, né? Porque ser cuidador não é fácil. Exige de uma disponibilidade, principalmente de afeto e paciência. Tem que gostar, tem que amar. Tem que amar. Tem. Então eu admiro muito esses profissionais que estão lá, né? Eu tenho muito prazer em trabalhar com os cuidadores, né? Fisioterapeuta, o enfermeiro, nutricionista, né? Os assistentes sociais, nós temos 2, o Alisson e a Cris, a Daniele, que é a TO. Então todo mundo muito, né, disponível em realizar mesmo o seu trabalho da melhor forma para que os meninos sejam beneficiados com isso. Beleza. Legal. O Brígido Ramos, presidente aqui do Sintel-DF, ele está dizendo aqui o seguinte: beleza, né, beleza de trabalho, ele diz aqui. Exemplo para todos. Parabéns, está dando parabéns a você e toda a equipe lá do Obrigada. centro, né, do abrigo dos excepcionais de Ceilândia. Aliás, para quem conhece Ceilândia, fica bem próximo ali à Casa do Cantador, né? De Ceilândia. A Casa do Cantador está na Avenida de Cima, né? Descendo reto ali. Então, O ponto de referência, né, que todo mundo conhece, é o Sesc mesmo. É o Sesc. Próximo ao Sesc. Ao lado da Universal, ali, Igreja Universal. Perfeito. Perfeito mesmo. Quer divulgar aí o número? Vamos lá? 3585 3585 1905. 1905. Isso. Anote aí o telefone, 61 para quem está fora de Brasília. De repente você tem um parente, né, mora lá no Maranhão, está acompanhando a entrevista, tem um parente que mora em Brasília. Liga para ele para ir lá conhecer o trabalho e dar uma ajuda que é muito legal. Obrigado, Letícia, pela presença aqui. Muitíssimo obrigado, né? Nós queremos agradecer a sua presença aqui na Rádio Sintel. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Muito importante esse espaço para o abrigo, principalmente para os acolhidos. Então, muito obrigada mesmo. Tá legal. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Trabalhos técnicos foi do Michel Glauber, a produção do Edivaldo Ferreira, a direção-geral do Brígido Ramos. A edição de número 125 fica por aqui, agradecendo a todos, a TV Comunitária e a todos vocês que nos acompanharam agora ao vivo. Um grande abraço, muito obrigado, Letícia. Eu que agradeço. Leva o nosso abraço, o nosso apoio a todos lá do abrigo, tá bom? Pode deixar. Um grande abraço. A você, internauta, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.